Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. O podcast que trata seu cérebro como ele merece. Maravilha, né? Agora ao vivo, não, quer dizer, não é ao vivo que a gente tá gravando, né? Mas aí pelo menos não é uma gravação feita na edição. O Thiago tá aqui, felizmente, né? Hoje conosco, depois de alguns episódios ausente, ele está retornando para gravar aqui conosco, né? Então, muito bem-vindo, Thiago. Obrigado aqui pela presença. Sempre comentários muito bem colocados aqui que abrilhantam o nosso podcast. E o nosso convidado especial de hoje, né? Por último, mas não menos, o nosso querido Dr. Cosme, né? Tudo bem, Cosme Figueiredo? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Tudo bem, Alexander. É uma satisfação estar com você e com o Thiago e vamos conversar um pouco sobre a minha ida na Antártica. Maravilha, show, show, show. Esse episódio aí que eu tô super empolgado aqui, que com certeza vamos ter histórias muito bacanas aí, muitas emoções no podcast de hoje. Mas antes de passar para o tema do nosso podcast, eu quero mandar um abraço, né, para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí, né, eu ia falar pelas ondas do rádio, mas não são as ondas do rádio, são os bytes da internet, né? Até ondas de rádio, mas aí são ondas portadoras de sinais digitais, né? Então, pelos bytes da internet, aí o nosso quebra-costela aí para você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua audiência. Você é a razão do nosso podcast existir. Então, se você gosta do conteúdo, se você acha que é importante, que está ajudando você de alguma maneira, que está trazendo algum conteúdo aí que está trazendo substância aí para suas conversas, para suas discussões, para seus pensamentos, compartilhe o nosso podcast e assim você ajuda o nosso trabalho aqui, a nossa missão a chegar a cada vez mais pessoas. Então é isso, né? O Cosme já esteve aqui conosco algumas vezes no passado, tá certo? Falou aqui sobre o clima espacial e a influência na Terra e falou também aqui em uma outra oportunidade, quando ele estava se preparando para essa aventura, ele falou sobre a Antártida, né? Mas esse podcast aqui de hoje é diferente porque o Cosme já esteve lá, né? Então ele até gravou um videozinho aí alusivo aos 5 anos dos cientistas adventistas. A gente publicou na nossa conta do Instagram e também no YouTube, tá certo? Então você que está escutando a gente, você sabia que a gente tem uma conta no Instagram? Você vai procurar lá Cientistas Adventistas, né? Que é a organização aqui da qual o nosso podcast faz parte. E no Instagram também a gente tem, né, a nossa conta lá, @Cientistas Adventistas. Você pode procurar a gente lá, segue a gente, se inscreve lá no nosso canal no YouTube também. E assim, quando a gente publica um podcast, publica uma informação nova, aí, um vídeo novo, você automaticamente aí já recebe a notificação e pode ser informado em primeira mão aí do nosso conteúdo para que você possa, então, estar atualizado aí com os nossos trabalhos, as nossas produções, tá certo? Mas sem mais delongas aqui, então, Cosme, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Então, eh, conta pra gente, né, como é que foi essa sua experiência na Antártida. E o povo quer saber, né, Cosme? É assim, o ambiente é hostil mesmo quando a gente tá lá na Antártida, como a gente vê na televisão, como o povo fala, ou não é tudo aquilo? Enfim, começa pelo começo, né? Como é que foi sua viagem, sua preparação, assim, foi tranquilo? Você chegou lá, foi de foguete, foi de navio, de submarino, de avião, né? Enfim, conta para nós aí essa sua jornada aí para o continente gelado. Bom, muito obrigado, Alexander, pelo convite, por tudo. A viagem foi longa. Eu moro no Nordeste do Brasil, na cidade chamada de Campina Grande. Então, para me deslocar até a Antártica, é uma viagem. Eu levei aproximadamente uma semana para chegar, então tive que sair de Campina Grande de avião. Eu fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eu peguei um avião da Força Aérea, o novo avião do Brasil, que é o KC Transporte, que é o KC-390. De lá eu fui para Pelotas. Eu pernotei em Pelotas, peguei as roupas antárticas e lá eu viajei para Punta Arenas, no Chile. Então vocês pesquisam no mapa, Punta Arenas é uma cidade já bem ao sul. Depois dela só tem Ushuaia, na Argentina.
então acaba a América do Sul ali, o continente América do Sul. E você foi de Pelotas para Ponta Arenas, você foi de KC-390 também ou foi com outra aeronave? Fui com KC-390 também, dura 4 horas e meia a viagem. Só a experiência de você ter voado no KC-390 Millennium já teria valido a pena, com certeza, né? Sim, é uma certeza. É uma dos expoentes de tecnologia do Brasil aí hoje, né, da indústria brasileira. Isso, é um dos aviões que o Brasil está vendendo muito para outros países, para forças aéreas de outros países, devido à sua versatilidade. É um avião muito bonito. Ele parece por fora ser pequeno, mas por dentro ele é muito espaçoso, ele é muito organizado. Por exemplo, tem uns detalhes nos parafusos. Os parafusos, todos eles eram numerados e, e tinha um formato diferente. Então você vê o capricho com como foi feito esse avião. Então isso muito me orgulha de ter participado disso. Eu sei que não é o tema do podcast, mas o KC-390 foi uma estratégia, até agora muito bem sucedida da Embraer, né, de colocar um avião novo, completamente novo, desenvolvido aqui, completamente no Brasil, desenvolvido, projetado, construído no Brasil, para substituir o antigo Hércules, né, o Hércules, que é um avião americano muito famoso, que a gente já viu em dezenas e centenas de filmes, né. E só que o Hércules ele tá chegando ao fim da vida útil dele em muitos países, e aí a Embraer estrategicamente tinha uma outra aeronave agora nova, né, com a capacidade de atender as mesmas missões que o Hércules antigo, né, o C-130 Hércules, se eu não me engano é C-130, se eu não me falha a memória. E agora ele está fazendo essas missões, né, e fazendo com mais performance, porque ele tem uma capacidade de carga um pouco maior e ele é muito mais rápido, né, ele é cerca de 50 ou mais de 50% mais rápido, né, porque o Hércules é um turbo-hélice e o KC-390 é um jato, né. Então, enfim, né, sem trazer muito o aspecto, mas é só para explicar, né, que o Cosme aí realmente teve uma oportunidade que poucos aqui já tiveram de além, né, de fazer uma expedição tão especial aí para um continente aí que pouquíssimas pessoas colocaram os pés lá, também, né, de estar conhecendo de perto uma tecnologia aí que realmente é um orgulho para a indústria nacional, né. Só complementando, eu também já viajei no C-130 Hércules, tá? Então eu sei a diferença entre os dois. Por exemplo, no C-130, quando nós viajamos, eh, sua perna tinha que ficar no meio da perna da outra pessoa, porque o corredor era bem, limitado. Agora no KC não, eu viajei, a outra pessoa na minha frente tinha um espaço de uns 40 centímetros entre um joelho meu e da outra pessoa, então você conseguia caminhar livremente. Então isso já é uma diferença, e o KC é pressurizado, então ele viaja mais alto, né. O Hércules não é pressurizado, então. Não. Aí realmente fica difícil, né. E esse negócio, só para não gerar confusão, esse negócio de viajar com a perna no meio da outra pessoa, é porque a pessoa eles viajam de frente um para o outro, é isso, né? Isso, não Ah, não tá. é igual não é igual poltrona de avião comercial. Então é uns bancos de lona, então você viaja um do lado do outro e um na frente do outro, são corredores, assim, que para economizar espaço também, ter espaço para carregar mais pessoas, e você, diferente de um avião comercial que a carga é embaixo, você viaja com a carga, você olhando a carga. Então é um avião totalmente diferente. Ou seja, você viaja no porta-mala deles, né? Isso. A Ryanair ia gostar muito disso aí, para fazer uns voos low cost aí, né? É, com certeza eles fariam o E máximo. você reclamando, você que tá ouvindo a gente, reclamando aí da classe econômica, né? Então você imagina viajar 4 horas aí indo pra Antártida num banco de lona. Não é, não é moleza não, hein? É, Ô Alex, Olha, eu até recomendo aí para as pessoas, vocês estão conversando aí, eu achei aqui o KC-390 por dentro, e realmente, até o Cosme aqui pode me confirmar, mas é como se tivesse uma separação de metal no meio, e aí ficam 2 fileiras de cada um sentado
um na frente do outro, e os bancos parecem aqueles banquinhos de acampamento. Isso mesmo. É isso mesmo. E até porque você precisa remover esses bancos para, por exemplo, assim, você pode carregar um tanque de guerra dentro do avião se quiser. Então isso tudo tem que ser leve e fácil de remover, né? E rápido de remover. Você imagina numa guerra, você tem que preparar o avião rapidamente para uma outra missão e não dá tempo de você mandar ele para o hangar para fazer, né, um retrofit lá, uma coisa assim, né? Então, realmente tem que ser muito voltado para a praticidade, né? E o conforto, com certeza, não é a prioridade mais alta nesse momento. Mas beleza. E aí, chegando lá em Punta Arenas, como é que foi de lá para frente? Você foi de navio, foi de avião? Como é que você foi pra Antártida lá? Tá. Chegando em Punta Arenas, eu, en- eu fui de navio, tá? Então eu embarquei no navio chamado Almirante Ari Rogel, tá? Ele pertence à Marinha Brasileira e ele é um navio oceanográfico. Então, a partir dele, aí eu fui. A viagem, você vai pelos canais chilenos até chegar na passagem de Drake, que é a junção entre o Oceano Pacífico e a ligação, né, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Então, até chegar nessa passagem de Drake, você leva em torno de um dia e meio. Aí são águas tranquilas, não tem onda porque você tá nesses canais e dos lados são montanhas, tá? Então você vai navegando entre essas montanhas até chegar lá. Uma curiosidade, sempre vai um militar da Marinha chilena acompanhando. Ele conhece os canais e ele vai guiando o comandante do navio e toda a sua tripulação ao longo desses canais até chegar na passagem de Drake. Esse militar, os dois são dois militares, eles saem do navio, aí entra em mar aberto. Aí a navegação, o tempo normal de viagem são 2 dias e são 44 horas de viagem aproximadamente para você atravessar esse Drake até chegar na ilha Rei Jorge. Essa ilha Rei Jorge fica a 130 quilômetros da Península Antártica, é onde fica a estação Antártica. Quando chega nessa ilha Rei Jorge, tem mais umas 5 horas de viagem até chegar na estação. O tempo total são 4 dias de viagem aproximadamente. E por que você não foi de avião? Desculpa a pergunta. Não dava para você ir de avião lá para Antártida? Não seria uma opção mais viável? Isso é uma ótima pergunta, Alex. O KC-390 ele já é habilitado para frio, né? Então eles já fizeram testes no Alasca e ele poderia pousar no aeroporto que tem na Ilha Rei Jorge. É uma base chilena chamada Frei e lá tem um aeroporto. Esse aeroporto é uma pista de cascalho e é aproximadamente 1.400 metros essa pista. Ela é curta, mas o KC tem plena capacidade de pousar. Mas por que ele não vai? Isso é devido à estratégia comercial da Embraer, tá? Porque o Brasil ele já teve um incidente com o 630 Hércules. Eu não lembro exatamente o ano. Foi entre 2010 e 2015, 16, quando o 630 Hércules ele pousou lá em Frei, ele pousou antes. Então o trem de pouso bateu nas pedras. Então o 630 Hércules ele pousou de barriga, não teve feridos, não teve mortes, mas esse avião ficou lá por um tempo, ele precisou ser todo desmontado e trazido para o Brasil. Isso gerou, além de muito custo, né? Porque manter um avião no aeroporto não é barato. Para o Brasil, também gera esse tipo de receio perante a Embraer, caso tenha um acidente com o KC-390 e perder mercado internacional devido a esse acidente. Por isso não está tendo aviões não são comerciais, não tendo esse trajeto de Punta Arenas até a Ilha Rei Jorge de avião, tá? Mas a Força Aérea Brasileira está fazendo testes com o C-105. É um avião menor que
ele agora, por exemplo, esse mês de março, ele tá indo lá para Ilha Rei Jorge fazer esses testes e validação, ver se esse avião é capaz de, possivelmente no próximo verão, levar pesquisadores para até a Ilha Rei Jorge, tá? Legal, Cosme, faz todo sentido, né? Porque você imagina o seguinte, nesse momento que a Embraer está tentando colocar o KC-390 para o mercado internacional, né? E não fosse aí o lobby da OTAN em cima das versões mais novas do Hércules, né? A Embraer estaria vendendo muito mais, né? E ela já vendeu várias unidades para Portugal, aí para outros países também, já tem encomendas e eu acho que lá no leste europeu teve algum país lá que comprou, enfim, não preparei para falar sobre isso. Mas você imagina se acontece um negócio desse aí, você pode colocar assim uma dúvida, né, nos potenciais compradores, e isso aí realmente seria muito indesejado, né? Enfim, né? Mas chegando lá, você atravessou o Estreito de Drake, né? E foi tranquilo, assim, o mar estava muito agitado. Como é que foi a ida? É o que chamamos de Drake Lake. Então foi tranquilo. Foram ondas de 2 metros, 2,5 metros. Então não são ondas. Ah, tava tranquilo. É 2,5 metros, fichinha. Quando ele tá agitado, são ondas de 4, 5, 6, 7 metros. Então você já tem uma ideia de como é o Drake. Você que está escutando a gente, se você está perto aí de uma janela, olha para fora e olha um poste. Um poste tem 7 metros de altura, então você pode ter uma ideia do que é a brincadeira lá, hein? É, graças a Deus eu não peguei esse tipo de mar, tá? A gente viajou numa velocidade em torno de 15 nós. O 15 nós, para você converter, Uns é, 28 por hora, mais ou menos, quilômetros por hora, né? Mas 7, 28. é 1,852, é quase 2, é quase você multiplicar por 2. Então, aproximadamente 30 quilômetros por hora foi essa viagem de ida, né? Então, chegando lá, então foi tranquilo, o Drake não balançou muito, mas mesmo assim eu me precavi. Eu tomei, durante essa passagem do Drake, eu tomava a cada 12 horas uma medicação para não ter enjoo e não ter as consequências de ficar mareado. A gente não vai falar aqui qual que é a medicação, que a gente não está sendo pago para fazer propaganda dela, né? Mas a medicação começa com dry e termina com Mimpro, possivelmente, né? Tem essa, mas eu tomei outra chamada Meclin, tá? Então, Crianças, não façam isso em casa. Você vai tomar qualquer medicação, vá no seu médico e pergunte para ele se você pode tomar e pega uma receita, por favor, tá? isso, procurem seu médico, se vocês forem viajar de navio, porque Ajudando, ajudando. é, então foi tranquilo o mar na ida, tá? Então não teve nenhuma intercorrência com relação ao mar. É interessante, é a minha primeira vez navegando no navio, primeira vez navegando, dormindo dentro de um navio. É uma curiosidade do navio. O navio ele tem 75 metros, ele é um navio de carga, tá? É um navio logístico. Apesar de ser oceanográfico, ele tem alguns instrumentos que medem a profundidade do oceano, faz como se fosse uma varredura do oceano. Mas ele é de carga. E o que é que ele leva? Ele leva comida, ele leva óleo para a estação. Então ele leva todo o suporte logístico para manter a estação por um ano. Porque durante o inverno não existe navio porque o mar congela. Então esse navio não é quebra-gelo. Então tudo que é para suprir a estação durante um ano, ele vai levar durante o verão. Cosme, só para ajudar até os nossos ouvintes aqui, é o navio Ari Rangel, correto? Ari Rongel, isso mesmo. Ah, sim, dá para achar no Google, você vai ver, é um navio realmente de carga, você vê mesmo, ele é vermelho, né, um código aqui É. H44. O H44 chamam ele de gigante vermelho. Então é isso mesmo, vocês podem achar aí no Google, né, para ter uma ideia. E eu já vou trazer, eu já trago uma curiosidade. E aí, esses 4 dias no navio, você fica fazendo o que lá? São Tem ótimas- internet, tem alguma coisa, alimentação?
Como é que funciona? Eh, Vamos começar para dormir, tá? Não é um hotel 5 estrelas, tá? Você dorme, eu chamava de caixa de sardinha. Você, são 2, 3 palmos de altura, tá? E o comprimento é aproximadamente 2 metros de comprimento, 1,90 m, a cabine, né? Então são triliches. Então são trili, triliches de um lado e do outro. Então são 6 pessoas que dormem em um camarote. Tem um banheiro, onde eu tava tem um banheiro, tem uns que não tem banheiro. Então é bem confinado o espaço, tá? No início você sente até um pouco de claustrofobia, depois você se acostuma, tá? Então é assim que você dorme. Como é que é a rotina no navio da Marinha Brasileira? Então, como é um navio militar, você tem que seguir as regras militares que tem lá. No caso dos pesquisadores, eles ficam na Praça d'Armas. Praça d'Armas é onde é o local de reunião dos oficiais. É ali que é a área social do navio. Como o navio é pequeno, então não tinha muito o que fazer. Era, ass- Era assistir filmes que tem gravado. Internet, tem internet, graças a Starlink. Então, tem uma antena da Starlink no navio que funciona até 16 milhas, tá? Aproximadamente 40 quilômetros próximo da costa. A partir de 16 milhas é apenas mensagem de texto, tá? Porque é muito caro manter a internet em alto mar. Então é assim que funciona. Então minha vida particularmente era camarote, Praça d'Armas. Então não é um pouco tedioso porque você não tem muito o que fazer, tá? E os filmes lá que passavam não era o Titanic, não, né? Não era Titanic, tinha vários filmes, e tinha jogos também, jogos de carta, dominó. Então a gente tentava passar o tempo dessa forma, porque quando a gente tá atravessando o Drake, a gente não pode sair para a área externa do navio, né? Porque se tiver balançando muito é aí que não pode mesmo, porque você pode cair no mar e a água é gelada. Então, é uma curiosidade também, todo dia tem um marinheiro que fala das notícias do dia e também fala a temperatura da água, a direção do vento, aonde você tá e o seu tempo de sobrevivência na água. Tinha, tinha momentos no Drake que a água estava em torno de 2, 3 graus e o tempo de vida, se você caísse no mar, era de 5 minutos. Então, aproximadamente 5 minutos. Então, se você caísse no mar, você ia morrer certamente. Não daria tempo de fazer o resgate, né? Não Ô daria Cosme, para toda a máquina do navio fazer a volta e resgatar você. Então, eles limitam a sua ida externa. e até eu já conversei com um amigo meu que é da Marinha, eles até no treino deles, né, eles treinam ficar boiando 15 minutos, porque é o tempo mínimo que o navio ele gasta para ele retornar. Então, realmente, se tem um tempo de sobrevivência de 5 minutos, se caiu, infelizmente, o pessoal não vai nem tentar voltar para tentar te resgatar, porque já não acho. Quando a gente entra no navio, a gente recebe um cartãozinho. Lá ele diz qual é a boia em caso de emergência, né? Qual é a balsa ou, ou aqueles barquinhos, eu esqueci o nome, que ela é todo coberto, que você pode entrar, eles identificam se é o da esquerda ou da direita, eles chamam boreste ou bombordo. Boreste é a direita, ou você no navio olhando para frente dele, para proa, né, que é a frente dele, e bombordo é a esquerda. Então ele tem toda essa terminologia. Então você também tem um colete salva-vidas que toda a área externa você tem que estar sempre com ele. Então tem todos esses procedimentos de segurança. É interessante que essa antigamente chamava bombordo e estibordo, né? Só que o pessoal confundia tanto o estibordo com a esquerda, que começa com a mesma pronúncia, né?
que eles mudaram este bordo, que na realidade não é a esquerda, é a direita, mudaram para Boreste, né? Justamente para evitar a confusão, né? Isso. Então aí você aprende essas terminologias da marinha, da navegação um pouco. Então, outra coisa que eu fazia também era ir no passadiço. O passadiço é onde fica o centro de comando do navio, né? Onde fica o comandante, o imediato. Então é lá onde controla o navio, para que direção. Então eu ia lá porque lá você conseguia ver o mar, né? E aí eu cheguei a ver golfinhos, dava para ver baleias, soltando aqueles sprays ao longe. Então foi bem legal. O clima estava legal na ida, então dava para aproveitar um pouco essa situação. Mas fala um pouquinho pra gente, Cosme, como é que é a estação lá, né? Porque infelizmente teve uma tragédia há vários anos atrás, que houve um incêndio na estação antiga, né, do Brasil, e parece que faleceram pessoas lá, né, naquela oportunidade, naquela ocasião. E agora foi construída uma estação, pelo que eu vi nas fotos, que eu pude ler, estudar, aí eu acho que até já vi algumas reportagens na TV alguns anos atrás também sobre essa nova estação. Parece uma estação muito moderna, né? Alguma coisa assim, com um investimento bom que o Brasil fez lá. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é a estação Comandante Ferraz, é isso mesmo, né? É isso mesmo, a estação é Comandante Ferraz. Ela, a estação antiga, ela teve um incêndio em 2012, acho que foi em fevereiro. Então, morreram, eu não lembro exatamente quantos militares da Marinha, tá? Mas quando é a minha segunda vez nessa estação nova, tá? A primeira vez foi um mês, um mês após inaugurarem, foi em 15 de janeiro de 2020. Eu fui em fevereiro de 2020. Era aproximadamente um mês de inauguração, então peguei ela bem nova. Ainda continua nova, tá? Tá sendo bem mantida, ótima manutenção. Então, é muito legal ter voltado lá de novo e ver que ela se mantém do jeitinho que eu vi a primeira vez em 2020. É uma estação gigantesca, tá? Ela é bem tecnológica. O que eles estão, a administração dessa estação são feitas pelos militares da Marinha, tá? Então, é, são 17 militares da Marinha que ficam o ano todo lá e eles têm eletricista, tem diversas profissões lá para manter essa estação. E o que eles prezam muito agora, devido a esse incêndio, são é o sistema de incêndio da estação. Ela é bem tecnológico, tem vários sistemas, as portas são corta-fogo, então se ocorrer um incêndio lá, dificilmente vai ocorrer uma tragédia que ocorreu em 2012. Ô, Tá? Cosme, e esse pessoal que fica lá, né? São 17 militares, pelo que você falou, né? Que ficam lá nesse período todo do ano, né? Parece que ela fica sempre, pelo que eu entendi, ela fica 100% do tempo habitada lá. O que que acontece, por exemplo, se tiver alguma emergência nesse período que não é favorável, né? Um período de inverno aí, existe a possibilidade de fazer resgate ou vai ter que esperar até a primavera para poder ir lá buscar ou levar algum socorro, algum suprimento, alguma coisa nesse sentido aí? Tá. É, um desses militares que ficam na estação é um médico, tá? Então a estação, ela tem um suporte básico à vida. Ela tem uma estrutura mínima necessária para fazer pequenas cirurgias, tem mesa de dentista. Então, tanto na estação como um módulo separado, também tem, é alguns metros, são em torno de 100 metros da estação tem um módulo, chama Meteoro. E lá também tem uma sala médica. Eu cheguei a abrir e vi, parecia um hospital, uma sala de um hospital. Então eles têm uma estrutura, o médico é preparado para fazer. Então, em caso de emergência, tem um médico lá. Em caso de resgate, tem outras estações ao redor. Tem estação chinesa, tem estação polonesa, tem a peruana. Essa peruana só fica durante o verão. Então tem outras estações ao redor que pode dar o suporte se tiver um helicóptero. Esse helicóptero pode vir lá de Frei, desse aeroporto onde você desce, uns 15, 20 minutos de helicóptero.
pousa e pode resgatar, tá? Isso em 2020 aconteceu um caso que, que foi resgatado. Era um inglês, a medicação dele de pressão tinha acabado, então a estação brasileira entrou em contato com outra estação, acho que foi a peruana, que tinha um helicóptero. Aí o helicóptero pousou lá, esse inglês subiu e foi levado para o aeroporto em Freire, e de lá ele foi embora para casa. Então tem essa possibilidade, tá, de resgate. Olha que legal, então foi um esforço de cooperação internacional aí, vários países envolvidos para poder socorrer o colega lá que estava passando mal, né? Eles, eh, na Antártica existe uma cooperação muito grande entre os países, porque tá em lugares, de difícil acesso, de chama ice, né, é condições extremas. Quando eu falo condições extremas, são extremas sim. No verão, no inverno chega a -30 graus Celsius. A Bahia enfrenta a estação congela. Então, são ventos fortes de 100 km/h ou até mais de 100 km/h. Então, são situações extremas e esses países que estão ao redor, eles se comunicam, eles, um ajuda o outro. Por exemplo, uma situação que eu escutei agora, um grupo de cientistas brasileiros foram acampar numa região e o navio, são 2 navios brasileiros, é o Ari Rongel, no que eu fui, e o Almirante Maximiliano, que é outro navio oceanográfico. Esse é totalmente dedicado à pesquisa. Então eles não conseguiram chegar nesse acampamento brasileiro. Então o que é que aconteceu? Eles não vão ficar lá, não vão morrer. Então um, os argentinos, numa base, os argentinos tinham uma base próxima, resgataram esse acampamento. O comandante que solicitou, existe todo um procedimento burocrático, né? Tem que pedir e tal. Aí os argentinos foram buscar de helicóptero esse acampamento, trouxeram os pesquisadores para a base argentina, da base argentina levaram para Freire de helicóptero e lá o navio eh, brasileiro conseguiu buscá-los. Então sempre existe essa cooperação, tá? Isso é bem legal. E assim, Cosme, eu acho que é importante a gente falar para o nosso ouvinte o que significa estar na Antártida, né? Porque você falou ali, chega a -30, mas essa base aí, se eu não estou enganado, você me corrige se eu estou errado aí, ela fica relativamente distante do Polo Sul, né? E mais adentro no continente, ou seja, mais direção ao Polo Sul, eu ouvi ali que as temperaturas mais frias da Terra estão ali, né? E chegam a -80 graus, né? E pela própria característica geográfica ali dessa localização toda, você tem uma área de oceano, por exemplo, ali em torno da Antártida, porque a Antártida, assim, você olhando ela no globo terrestre, né, não no mapa mundi, mas no globo terrestre, você vai ver que ela é quase circular, né, na parte sul do planeta. E em torno dela você tem mar por todos os lados. É a única região do mundo que você tem essa situação, né? Então ali os ventos eles giram em torno da Terra sem nada para segurar eles, não tem uma cadeira de montanhas, por exemplo, como a Cordilheira dos Andes, né. Então ali realmente o que o Cosme falou faz todo sentido, as velocidades de vento são altíssimas, você imagina aí 100 km/h, você está andando num carro a 100 km/h, imagina uma picape, né, e você está na caçamba da picape, a picape andando a 100 km/h e você segurando ali no Santo Antônio, né. Então você pensa num vento desse abaixo de zero constantemente, às vezes 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar, sem parar, sem parar, né. Trazendo junto aí, neve, então aquilo ali é um gigantesco frigorífico ali que congela qualquer coisa, né. Então as condições são muito extremas, né, Cosme, eu não sei se você concordaria comigo, eu diria talvez que a Antártida, se não é o mais, está com certeza entre os mais inóspitos da Terra e mais parecidos com qualquer, outro planeta, né, com qualquer, ambiente extraterrestre que nós temos aqui dentro do nosso próprio planeta. Você concorda com isso? Você vê dessa forma também? Eu concordo, Alexander. E de fato, existe uma condição porque a Antártica ela é muito fria. Porque quando é inverno aqui no hemisfério sul, o, a,
a translação da Terra tá com relação ao Sol, ele tá no ponto mais distante entre o Sol e a Terra. Então a radiação solar já é menor, um pouquinho menor, alguns porcentos menor, 1, 2, 3% menor, mas isso é significativo. Então, além de ser inverno no hemisfério sul, você ainda coincide de estar no afério, que é mais frio ainda, então. Isso. 3% da radiação solar que chega na Terra é diminuída. Outro ponto, a Antártica, no continente, ela é alta, tá? Então, tá acima de 2.000 metros de altitude. Então, isso também favorece as condições. E como ela é alta, existe um vento chamado catabático. Esse vento catabático é que desce dessas regiões mais altas e quando ela vai para regiões de baixas, próximo do mar, ela atinge essas velocidades impressionantes de 100, 200 quilômetros por hora. Então isso é, é um lugar extremamente hostil, tá? Para a vida humana. Eu acho que quando Deus criou a Terra, né, ele criou lá a Antártida o ar-condicionado, o equipamento de ar-condicionado da Terra, né, e a gente tá lá, né, colocando bases e explorando lá o ar-condicionado, você imagina só, né? E você pensa assim, olha, aqui em Brasília, onde eu e o Thiago estamos, a gente considera um lugar alto aqui, né? A gente está mais ou menos, em média, uns 1.000 metros acima do nível do mar, né? E a gente já tem um clima bem continental aqui. Geralmente, 99% das noites do ano são noites relativamente fresquinhas, né? Ou até mesmo frias. Porque justamente a gente está muito alto, né? 1.000 metros acima do nível do mar. Agora você imagina a Antártida lá naquela. Já é aquela condição extrema, fria, mais 2.000 metros, exatamente o dobro daqui onde nós estamos. Realmente é um clima assim, que é difícil até da gente imaginar o que que significa isso lá, né? Com certeza. É uma situação. Mas a estação antártica, ela tá um pouquinho mais, é, digamos assim, próximo da América do Sul, né? Mas mesmo assim, ainda ela sofre efeitos do continente. E tem ventos, chegou ventos na estação, que é a estação balança. A estação ela foi projetada para suportar terremoto, ela é mais alta do nível do solo para em caso de tsunami, que pode ocorrer lá na Antártica. Na Antártica pode ocorrer terremotos, tsunami. Então a estação foi toda projetada para suportar esses fenômenos. E quando existem os ventos fortes, você sente a estação balançando. Então, para você ver o quão forte é, e tem essa questão de segurança. A gente tem os limites de vento que a gente pode se deslocar. Então, tem área verde, área amarela, área vermelha, área preta na península, né? Então, você tem todo um protocolo a ser seguido para que não ocorra acidentes. Essas áreas é em função do risco? Tem alguma coisa assim que você pode, por exemplo, cair, pode entrar num lugar ali que você pode ficar preso? Como é que funciona isso aí? É baseado, nessas áreas de risco. Quanto tempo você leva para se deslocar, se tem comunicação de rádio. Aí, se for na área amarela, você precisa ir no mínimo 2 pessoas, tem que levar um rádio com você. Na área vermelha, já tem que ser 3 pessoas e um membro o alpinista, sempre vai ter um alpinista no verão, credenciado pela Marinha. Então tem que ir com alpinista. Então tem todo umas regras a serem seguidas. Cosme, e conta pra gente, como é que foi a sua pesquisa? Porque você foi lá pra Antártida, né? Com certeza não foi fazer uma viagem turística lá, né? A gente já viu aí no outro episódio que você gravou que você estava indo fazer uma pesquisa aí dentro da sua área de estudos aí, de conhecimentos, né? Se você puder contar pra gente rapidamente, essencialmente, o que que você foi pesquisar, se deram certo seus experimentos, né? Se realmente valeu a pena do ponto de vista científico, se foi possível coletar dados, se você está pensando aí em publicar um ou mais artigos científicos em cima disso. Conta pra gente um pouquinho aí qual foi a sua pesquisa e se você puder já, né, se não for dar nenhum spoiler aí muito complicado para ti, assim, essencialmente o que que você achou lá na Antártida aí nessa pesquisa que você foi fazer? Lá na estação, não é na estação que os equipamentos ficam instalados. Existem módulos ao redor da estação.
Então, um módulo chamado VLF, outro Meteoro e outro Ponta Plaza, que fica a 900 metros de distância da estação. E lá nós temos equipamentos instalados. Esses equipamentos, eles fazem o sensoriamento remoto da ionosfera. A ionosfera é uma camada ionizada da Terra, da atmosfera. Graças a ela é que as ondas de rádio elas conseguem se propagar, por exemplo, da América do Sul para a África ou para a Europa, porque a onda de rádio ela reflete. Tiago, se eu não me engano, ele é engenheiro eletricista, então ele pode também comentar um pouco sobre isso. E nós investigamos o quê? Os efeitos das tempestades magnéticas, que é aquele episódio que nós gravamos. Então, se você está nos ouvindo, tem curiosidade, escuta lá o nosso episódio que fala sobre as tempestades magnéticas. Então, esses equipamentos que estão lá instalados, eles monitoram a ionosfera e vê o efeito dessas tempestades magnéticas na, ali na região onde está a estação. E nós temos equipamentos também instalados ao longo da América do Sul. Então, esses efeitos dessas tempestades magnéticas na Antártica e seus efeitos na América do Sul. Então, qual é o meu papel lá? Esses equipamentos eles funcionam 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E esses dados são transferidos por internet, aqui para o Brasil, e aqui é processado. Então, minha visita na Antártica, ela é bem técnica. É para dar manutenção nesses equipamentos. Então, ver se os equipamentos estão funcionando direito, porque você só pode ir lá no verão. Então, para ir lá novamente é só o próximo ano. Então, é um ano esse equipamento tem que funcionar sem qualquer manutenção. Então, eu vou lá especificamente para dar manutenção nos equipamentos, faço isso e ele fica coletando dados e transferindo aqui para o Brasil. Aqui no Brasil é que eu faço análise desses dados, processo os dados, verifica se tem algum fenômeno interessante. A gente trabalha de duas formas: estudos de caso, quando acontece um fenômeno bem interessante, tempestades magnéticas, porque cada tempestade magnética tem sua particularidade. Cada tempestade magnética é uma tempestade magnética. Então tem diferentes fenômenos físicos acontecendo. Ou a gente faz estudo de longa duração, pega 10 anos de dados e vê as características climáticas dos fenômenos que ocorrem na ionosfera que eu falei para vocês. Então é basicamente isso que fazemos. E esses estudos nós orientamos alunos de mestrado, doutorado, e também nós publicamos na forma de artigo científico. Cosme, e por que esses equipamentos têm que estar lá na Antártida? Por que eles não poderiam estar na Amazônia? Por que não poderiam estar no deserto do Saara? Por que eles não poderiam estar aí, sei lá, em São Paulo? Existe alguma razão específica, né? Desculpa a pergunta, né? Mas eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente aí que está escutando você, né? Qual que é a importância de eles estarem posicionados exatamente naquele local, então? Ali é muito interessante porque o Drake, as condições, tem duas condições. A da tempestade magnética, quando ocorre a tempestade magnética, a Terra ela é envolta por um campo magnético. Então a energia é depositada nos polos e dos polos elas se propagam para a região equatorial. Então, quando estudamos isso, ter equipamentos na Antártica é importante para saber quase in situ como essa energia foi depositada e ao longo da América do Sul acompanhar essa energia se propagando. Outro ponto é de baixo para cima da troposfera. A troposfera é uma camada da atmosfera onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, a chuva, tem nuvens, tem tornado, furacões. Então, esses fenômenos ali no Drake, que é ao redor ali da península, que tem montanhas, isso afeta a ionosfera também. São ondas que se propagam até a ionosfera. Então a gente tem esses dois tipos de estudo. E lá é interessante por causa do Drake. O Drake, como tem essas ondas gigantes e tem fenômenos meteorológicos muito fortes devido, como você mesmo disse, que a Antártica ela é envolta, é como se fosse uma ilha, né? Envolta por mar.
Então sempre tem fenômenos meteorológicos intensos que, que propagam energia até a ionosfera e a gente estuda esses efeitos, tá? Por isso que aquela região é muito importante. E no total você ficou quantos dias lá, Cosme? Na Antártida mesmo, lá, a botina no chão da Antártida lá. Na estação só foram 9 dias. E com certeza foi uma experiência que valeu aí por 9 meses ou 9 anos, né? Porque realmente numa situação dessa, eu acredito que o aprendizado seja muito grande, né? Devido a ter ido de navio, a logística, eh, ela fica muito longa, tá? Para chegar lá. Então, por isso é a vantagem de avião, tá? De avião você leva 2 dias, você já tá lá. Tudo depende das condições climáticas, né? Meteorológicas. Então, se o tempo tiver bom, é muito rápido. Mas se fechar, você tem que esperar o tempo abrir para você chegar. Então, eu só fiquei meu, minha ida e minha volta até Campina Grande foram 32 dias. Desses 32 dias, para vocês terem uma ideia, eu só fiquei 9 dias na estação. Então, para você ver o quanto tempo foi gasto só para deslocamento, tá? Interessante, né? Para cada dia que você ficou lá, pode-se dizer que você ficou mais de 2, então, em trânsito, preparação e essa coisa toda, né? Eu fiquei 15, no total eu fiquei 16 dias no navio, né? E é algo que meu objetivo é na estação e não no navio. Então tem todo desperdício de tempo que eu falo, né? Um overhead aí que você precisa realmente gastar para poder chegar lá nesses 9 dias, né? Sim. E assim o retorno, Cosme, como é que foi? Foi tranquilo como na ida? O Drake estava benevolente com vocês também ou resolveu se vingar na hora do retorno? Não, a culpa não foi da natureza. A gente tava programado para voltar. Na verdade, a gente ia passar 15 dias na estação, a gente só passou 9. A gente teve que retornar antes. Por quê? O navio, um dos motores quebraram, tá? São dois motores, tá? Um motor quebrou. Então a gente teve que voltar só com um motor. Então essa foi a parte tensa da volta. Então, voltando com o motor, o navio ele é pequeno e ele é estreito, tá? Então ele é feito para viajar rápido. Quando você viaja mais rápido, mais estabilidade você tem, né? Então a gente tava voltando na ida para a Antártica. Tava viajando a 15, 16 nós. Na volta para América do Sul, estamos viajando a 5, 6 nós. Então, para vocês terem a ideia como lento nós estávamos. E isso afeta totalmente a navegabilidade. Por quê? O Drake estava tranquilo também, estava com ondas de 2 metros e meio, 3 metros de 3 metros de altura, tá? Então não tava muito intenso, não tava forte. Mas como estava lento e o navio não foi projetado para viajar lento, ele balançava muito, mas muito mesmo. Você olhava assim para a escotilha do navio, aí você, quando balançava, você via mar, aí quando ele voltava, você via o céu. Então, só para vocês terem uma sensação de como tava balançando muito. Parecia que tava numa tempestade forte. Outro ponto, é com relação a dormir, tá? Como eu falei no início, as treliches, né? Eu dormi na mais alta. E, e quando eu não dormi 3 noites, porque como eu estava na longitude do navio e o navio balançava do lado, né? Então eu tinha que ficar me segurando no colchão ou em alguma coisa que me segurasse para eu não cair da cama. Então eu tava a 1,5 m, 1,70 m de altura. Então se eu caísse da cama, eu ia me machucar feio. Então foram 3 noites sem dormir, agarrado para não cair. Não tinha cinto, não tinha nada. Então essa foi a parte. E também foi longa, tá? Na ida eu levei 4 dias, né, para chegar. Na volta eu levei quase uma semana para chegar.
em Punta Arenas. Então, foi muito tedioso ficar lá todos esses dias, sem fazer praticamente nada. E quando você chegou em Punta Arenas e pôs os pés finalmente no chão, você ficou com enjoo de terra, que nem naquele filme Waterworld lá dos anos 90, ou foi tranquilo? Deu aquela sensação de alívio, assim, ufa, finalmente cheguei aqui. Eu dei graças a Deus ter chegado vivo, né? Porque é tenso um motor. Só com o motor, imagina se esse outro motor quebra, você ficar à deriva no Drake. Então, é um momento tenso porque você sabe que a água é gelada, tem que esperar por resgate, ser rebocado por outro navio. Então, isso tudo tem essa tensão. Então, eu agradeci a Deus quando cheguei em terra. E quando você chega em terra, você ainda sente como se estivesse balançando ainda, porque seu organismo se acostumou, né, com o balanço. Então, para tomar banho é complicado, é tudo complicado. É, para você se deslocar e o navio também não é algo, é um navio militar, né? Então não é um navio de cruzeiro. En- Então é bem, como é que eu posso dizer? Não é rústico, Minimalista, hein? é agressivo o navio. Tem outra palavra, é hostil. O navio é hostil, porque é ferro. Se você cai, você se machuca. As portas são as portas são de ferro, pesada, então você tem que tomar muito cuidado ao abrir e ao fechar, porque o navio balançando pode jogar, você pode machucar o dedo, e se machucar o dedo entre uma porta de ferro, imagina, batendo seu dedo, você pode perder o dedo, quebrar a perna, então é bem hostil um navio militar. Então você tem que tomar muito cuidado. Então eles recomendam sempre estar usando tênis, usando calça, porque de fato são medidas de segurança. Interessante, Cosme. Eu acho que foi muito útil você trazer essas informações aí, porque tira assim um pouco daquele romantismo, né? Porque você pensa assim, ó, a pessoa foi fazer uma pesquisa, né, na Antártida. Isso é uma coisa sensacional, fantástica, né? E nada tira o lustre, né, dessa experiência aí maravilhosa. Mas assim como no último podcast que a gente gravou com o Dr. Rivelino, né? É importante a gente mostrar também os dois lados da moeda, né? Porque você não é só de glórias, né? Não é só oba-oba. Você tem muita relação também, né? Você tem que abrir mão de muita coisa. Imagina, né? Ficar tanto tempo longe da família, longe dos amigos, aí longe de qualquer sinal da civilização. Então você pensa aí que, em alguns sentidos, essa turma que está fazendo essas missões aí na Antártida são talvez as pessoas mais isoladas do planeta, né, talvez mais do que elas só o pessoal que está na estação espacial, né, então, você vê as dificuldades, né, os riscos aí que estão constantemente cercando essas pessoas, então muito legal com a sua experiência e eu quero aproveitar essa fala minha aqui também para dar os parabéns, né, dar os parabéns aí pro pessoal aí, tanto os civis quanto os militares, né, de todas as nacionalidades, que estão lá na Antártida, né, fazendo sacrifícios justamente para expandir as fronteiras do conhecimento humano, né, para trazer aplicações práticas aí para nosso conforto no dia a dia, para que a gente possa ter uma tecnologia mais adequada para a gente. Às vezes a gente precisa contar aí com a bravura, né, de tantas pessoas aí que se dispõem a explorar o desconhecido, né, a se submeter à interface aí constante com o perigo, né, nesses locais aí tão distantes e tão inóspitos, né, e hostis à vida aí também. Então, Cosme, né, eu quero agradecer a sua presença, pedir aí que o Thiago e você também teçam aí suas últimas palavras, né, pro episódio de hoje, e aí a gente já caminha então para a despedida aí. Thiago, você quer fazer um último comentário aí sobre o episódio de hoje? Eu queria agradecer aí a presença do Cosmo, né, novamente, e parabenizá-lo, igual você falou, foi muito bem lembrado aí das dificuldades, né, e também da importância que tem esse trabalho. Então, a gente fica muito feliz aí, né, de ter feito uma entrevista aí com o Cosme antes da viagem, e estamos felizes aí, né, graças a Deus, voltou
fez o trabalho que tinha que fazer, tá aí, mesmo nessas dificuldades, e nós estamos aqui também celebrando, né, esse retorno que deu tudo certo, aprendendo mais aí sobre a Antártida, né, que realmente tem esses desafios, né, não é só esse romantismo, né, de ter viajado para o continente gelado. E, que o Cosmo possa Deus continuar abençoando ele aí, fazendo o trabalho que ele está fazendo, os civis, os militares também que estão aí na estação, até lembrar aqui, estação Comandante Ferraz, né, fazendo esse trabalho aí pelo nosso país. Muito obrigado, Tiago e Alex, por essa oportunidade de estar mostrando a parte. É lógico, quando tava lá, só você ver aquela geleira que é do lado, ver baleia, ver a natureza, que mesmo sendo hostil, tem uma beleza por trás. E você estando lá, compensa todo o sacrifício para você chegar e todas as situações. Por isso que no primeiro podcast eu falei sobre o treinamento. Você precisa se preparar fisicamente e mentalmente, porque você vai estar em situações bem hostis. Então, isso faz toda a diferença quando tá lá e quando você vê aquela natureza criada por Deus, que mesmo em uma situação hostil consegue sobreviver e mostrar sua beleza, compensa todo o sacrifício de você estar lá e produzindo ciência também, tá? É, todas as dificuldades, tem dificuldade financeira, tem dificuldade logística, então tudo isso compensa tá naquele lugar que poucas pessoas têm condições de estarem lá, e agradeço muito a Deus por ter esse privilégio de já ter ido lá minha segunda vez e estar compartilhando com vocês. Muito obrigado. Obrigado você, Cosme. Olha, eu fico pensando aqui, né, com a santa inveja, porque como eu sou da área da administração, dificilmente alguém vai querer levar algum administrador aí para Antártida, né? Acho que não vai ter, enfim, né? A gente sempre dá um jeito de achar um objeto de pesquisa lá, mas eu tenho certeza que não vai ser muito comum. Mas se você souber, Cosme, de alguma vaga aí, eu tenho interesse, tá? Pode me dizer que você conhece alguém aí que tem interesse de ir, sim, né? Mas brincadeiras à parte aí, Cosme, obrigado, tá? É sempre um prazer receber você, o Cosme aí. Se eu posso ter a petulância aí, é mais do que apenas um colega, um amigo nosso, né? Então, a gente tem muito carinho aí pela pessoa do Cosme, né? Uma pessoa muito séria, que faz essência sempre da mais alta qualidade, que a gente tem um orgulho aí de tê-lo conosco no grupo de cientistas adventistas, inclusive é um dos líderes aí do movimento, né? Tem nos apoiado aí, tá certo? Então, obrigado, tá? Que Deus abençoe aí o seu trabalho, que esses equipamentos aí que você calibrou aí, possam ser protegidos aí também para que possam continuar gerando os dados, né, que precisamos aqui no Brasil e no mundo aí para fazer avançar o conhecimento, né? E deixar o desafio aí para você que escutou o nosso podcast, se você é um jovem aí, está pensando em seguir uma carreira, né? E gosta de conhecimento, gosta de aventura, gosta de natureza, sente que tem uma aptidão aí, pense seriamente aí na carreira científica, né? Com certeza não é a carreira que mais paga, mas para quem realmente se dedica, para quem tem essa vocação, é uma carreira extremamente recompensadora, tá certo? Então, quem sabe aí no futuro você pode ser aí como o Cosme e tantos outros aí que estão fazendo essas pesquisas aí tão bacanas, tá bom? Então, olha, muito obrigado, né, para o Thiago, para o Cosme, mas principalmente agora para você que nos escutou aí nessa hora de podcast, no nosso episódio 52, Cevada com Plutônio. E por favor, né, deixa o seu like aí, compartilha o podcast, é importante aí, se você conhece alguém que você lembrou aí que pode gostar desse podcast, compartilha, é importante pra gente, nos ajuda, nos incentiva a continuar fazendo programas, né, e trazendo outros convidados, trazendo assuntos relevantes aí, falando de ciência e religião, às vezes tudo junto e às vezes isolado também, tá certo? Obrigado aí mais uma vez pela sua audiência, um forte abraço e a gente se encontra então na próxima semana, na quinta-feira, você já sabe, às 17 horas, sempre aqui no podcast Cevada com Plutônio. Até lá, tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube.
É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.